Esse é o canal da Essência Way e esse é mais um toque essencial da Essência Way Books. O livro de hoje é o livro Os Mensageiros, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Vamos ler um trechinho que fala sobre a natureza, muito importante nesse momento de vida planetária em que a sustentabilidade deve prevalecer em muitos aspectos do nosso dia a dia. Aniceto diz: há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na Terra, mas propriamente considerados os filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo opressão de todas as vaidades humanas. Isso ocorre porque, meus amigos, também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, ou seja, os homens, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Aí tem um outro trecho mais para baixo. Tendes visto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar, convertendo os homens, nossos irmãos, em pequenos moloques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados nas viciações dos sentimentos e nos excessos de alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias ruralistas, mais pela vaidade e ambição de ganhar do que lhes são próprias, e que pelo espírito de amor e de utilidade, mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas. Forte esse pedaço, né? Desse grande livro, que é o livro Os Mensageiros. A natureza, sempre comunicada por grandes artistas, né, que tentam passar a mensagem para o coletivo de uma preservação maior, de um maior respeito. As catástrofes naturais, terremotos, furacões, secas, que nos chamam a atenção porque algo está acontecendo, não só na nossa camada de ozônio, mas no nosso planeta. Mas temos que pensar, como seres humanos, como nós podemos contribuir. Que tipo de ação você está contribuindo para melhorar o planeta? Claro que todos os dias a maioria dos seres humanos dão descargas e poluem as águas dos rios, mares e por aí vai. Isso faz parte de uma sociedade. Mas a gente pode começar a consumir, a agir, a ter pequenas atitudes que realmente transformem o coletivo, e uma coisa leva a outra, porque aí se gera uma massa crítica que respeita a natureza, que se preocupa com a sustentabilidade, com o planeta que vai ficar para os nossos grandes irmãozinhos que estão nascendo, com uma grande qualidade de vida. Lembrando que a Palestina, que hoje é Israel e Palestina, nas épocas de Jesus, ela era extremamente florida, ela era uma área verde e hoje ela é desértica. Muitas outras áreas no globo terrestre têm áreas desérticas, né, que foram, por sua vez, áreas frutíferas, verdes, sustentáveis, naturais. A gente pode começar com pequenos passos, e aí vai desde comer o alimento da estação, aquele alimento que o seu país produz localmente, que vai
fazer com que não exista tanto transporte e emissão de tanto gás carbônico para que esse alimento chegue até você. Então, ao invés de comer laranjas da Espanha, se você mora na Itália, coma as laranjas da Calábria. Ajude a economia local e ajude o seu país, porque os espanhóis vão comer as laranjas que estão sendo produzidas lá. E os terrenos não vão produzir só laranjas na Espanha, vão produzir outros tipos de alimento. E não vai ter que ser necessário ter avião, caminhão que emite tanto gás carbônico, né? Para esse alimento chegar. Isso é uma grande atitude. O não consumo de carne ou a diminuição sistêmica do consumo de carne, frango, faz com que a pecuária possa dar espaço a um reflorestamento de áreas, de grandes áreas. Sabendo, né, que tem grandes estudos que os bois, né, e as vacas produzem grande quantidade de gás carbônico também. A parte do lixo, né, tão simples, já existe já. A gente produz tanto plástico. Se a gente olhar os nossos lixos semanalmente, que, né, devemos jogar, né, fora, quanto plástico. A gente não poderia ter recipientes até de plástico ou de vidro que a gente vá ao supermercado e só reponha o conteúdo deles. As sementes de arroz, de feijão, de grão de bico, de lentilha não podem ser vendidas a granel? Tudo isso economiza embalagem. Tem grandes coisas também que a gente tem que estimular para que a ciência resolva. Um dos grandes problemas da humanidade de poluição através de produtos é de fraldas e absorventes femininos. Porque não dá para fazer a reciclagem disso. No Canadá já tinham cientistas que estavam trabalhando em máquinas que conseguiam separar para poder reciclar. Quantos livros, ou quantos blocos de nota, ou quantas coisas que se usa o papel, que a gente pode usar papel reciclado, mas agora com a tecnologia, né, gente? Quantas coisas a gente pode fazer online? Eu mesmo, que tenho um grande hábito de fazer to-do lists, agora estou fazendo nas notas do meu celular, ao invés de escrever no papel. Claro que o papel ainda é importante e faz parte de uma cultura, eu cresci com isso, mas quem sabe as crianças de hoje, os índigos e os cristais, não vão precisar do papelzinho para anotar e não esquecer, vai colocar na memória do celular. Você já está fazendo isso, né? Isso aí é uma medida sustentável para ajudar a natureza. Vamos pensar em grandes alternativas para a gente ajudar a natureza, porque se bilhões de pessoas ajudarem com pequenas atitudes, as outras grandes invenções que têm que chegar vão ser facilitadas pelo plano espiritual, e aí vai chegar as máquinas que vão conseguir separar os resíduos dos produtos que podem ser reciclados, o lixo vai ser encarado de uma outra maneira, as emissões dos carros e dos meios de transporte vão ter também uma evolução para a gente poder respirar mais. E aí a grande sacada para não poluir não só a natureza, mas a psicosfera, a atmosfera, é também cuidar e reciclar dos seus pensamentos para a gente não formar uma psicosfera poluída, densa, prejudicial, nociva à nossa alma. Ajude a natureza interna a respirar o melhor que a vida tem. Seja ela no campo, na praia, na sua cidade, muito mais vivível, com tetos de prédios onde existem hortas, onde existem grandes jardins, ou nos muros das cidades com grandes jardins verticais, nos postes da cidade com orquídeas e flores que envolvem e colorem
o ambiente por onde a gente passa. Então é importante a gente perceber que basta pouco para a gente começar uma grande transformação e mudar o problema do aquecimento global, dos problemas climáticos e atrair para a gente progresso e não catástrofes. Esse é mais um Toque Essencial. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilhe com seus amigos, inspire-os e se inscreva no canal, porque muitos livros vêm por aí. A gente vai conversar muito sobre os grandes valores morais passados através dos livros e de outras fontes aqui no canal. Essential Way Travel Inside of You.